Fênix, a ilha. Capítulo de número 8. Correram lentamente em formação ao longo do pátio. Passaram pelos portões e seguiram pela estrada da selva, cantando para manter o ritmo. A meros passos do quartel, a mata os engoliu. Árvores arqueavam-se de ambos os lados do caminho, bloqueando o sol da manhã quase inteiramente. O ar era fresco dentro desse túnel vivo, úmido e pesado com o mau cheiro da matéria vegetal em decomposição. Na escuridão, dos dois lados da estrada, árvores escuras e retorcidas de casca desgrenhada erguiam-se entre as camadas e camadas verdes escuras de samambaias. Cal nunca havia sido bom em esconder seus sentimentos. Quando era pequeno, um psicólogo que lhe dissera que aprender a mascarar o que sentia fazia parte do processo de crescimento. Mas sua mãe sempre dizia: ninguém gosta de duas caras, Cal. Sua sinceridade é uma bênção. Nesse momento, a sinceridade parecia mais uma maldição. Não queria falar com Otávio até conseguir entender de fato o artigo de jornal que havia descoberto. Gostaria de nunca ter visto aquela coisa cretina. Gostava muito da garota, muito. Os olhos, o sorriso, a mente, a risada, até o cabelo branco, tão diferente. Mas então pensava no artigo e sentia-se enojado. Bom, o que você pensou que ela tinha feito para vir parar aqui? Perguntou-se. Roubado numa loja? Mas assassinato? Queimar alguém vivo? Deu tapa nos primeiros mosquitos que os atormentavam sempre que entravam na floresta. Então, de repente, o ar tornou-se espesso e fervilhante de insetos, e os sargentos instrutores aceleraram o passo da corrida. Quando todos saíram da mata para a clareira iluminada pelo sol, onde a série de obstáculos começava, os mosquitos se afastaram, penetrando na escuridão para esperar o regresso do pelotão. Os instrutores os levaram à linha inicial e ficaram com pranchetas e cronômetros nas mãos. Conhecem o exercício? De 2 em 2. Ansioso por evitar Otávio, Cal seguiu na frente e terminou lado a lado com Mitchell, um rapaz alto do Alasca com um enorme pomo de Adão. Mitchell conseguia correr muito rápido e escalava como um macaco. Ele, Campbell e um sujeito atlético chamado Sanches eram os únicos que se aproximavam do ritmo de Cal. Mitchell cumprimentou-o com um movimento de cabeça. Cal respondeu da mesma forma. O sargento Rivera disse os nomes deles e sua assistente, uma garota de aparência durona, que não devia ter muito mais que 18 anos, escreveu-os na prancheta. Bom, Mitchell, você vai derrotá-lo dessa vez? Sim, sargento instrutor. Motivado. O que acha, Freeman? Cal sorriu. Posso ganhar esta corrida até se correr para trás, sargento instrutor. Chega de conversa, rapazes. Cronômetros prontos? Muito bem. Nas suas marcas, preparem-se. Vão. Cal correu pela trilha, deixando Mitchell manter-se junto dele. Na primeira metade, ele controlaria o passo e no meio do caminho se soltaria, uma vez que cruzassem o riacho. A partir daí, poderia correr livre. A ferida de lápis na coxa realmente não o incomodava. Cruzaram fossos, apoiando-se em traves olímpicas, saltaram sobre barreiras de troncos, balançaram-se pelas trepa-trepas e caíram na terra, rastejando então sobre 10 metros de arame farpado suspenso. Aqui e ali os sargentos gritavam, ordenando que fossem rápido. Correram por uma curva longa que, por algum tempo, os levou por dentro da floresta, sob uma escuridão, a umidade e o canto dos pássaros. Depois, saíram da mata e correram ladeira acima em direção à rede de escalada. Cal pulou na rede e começou a escalar. Jogando uma perna por cima da borda superior, ele se virou para provocar Mitchell, e viu a teia de aranha. Esticada pela maior parte da rede do lado de Mitchell, era uma massa nebulosa, saída diretamente de um filme de terror. No centro, um pássaro emaranhado lutava e piava, os olhos brilhando de terror. Cal sentiu calafrios. Cuidado com a cabeça! Caramba, disse Mitchell. Valeu! Subiu pelo outro lado e soltou um assobio de admiração. Tem um pássaro preso lá. Um passarinho. É, respondeu Cal. Sinistro, hein? Mas deixa comigo, afirmou Mitchell. Você vai ficar bem, amiguinho.
afirmou ao pássaro, tentando libertá-lo. Que loucura esta teia! É muito forte. Uma aranha do tamanho de uma ameixa cruzou a teia tão rápido que Cal mal teve tempo de gritar um aviso. Caraca! Exclamou Mitchell, arrancando o pássaro por um tris. Ele afastou o corpo, rindo e praguejando. Lançou o pássaro no ar. Então a aranha saltou, aterrissou no pescoço de Mitchell, logo abaixo do queixo. Ele gritou, jogando a cabeça para trás, e golpeou a criatura, com ambas as mãos. Caiu de 3 metros de altura e chegou ao chão com um ruído terrível. Mitchell! Cal começou a descer pela rede. Lá embaixo, o garoto gritou de dor. Depois, se contorceu na terra. O braço esquerdo projetado em ângulos impossíveis e a enorme aranha agarrada a seu rosto. Arrancou a criatura, jogando-a em direção às árvores, xingando. Ela me picou! Aquela coisa me picou! Então, levantou o braço para olhá-lo, viu o ângulo reto no meio do antebraço, o osso branco, aparente, o sangue, e desmaiou. Cal agachou-se junto dele. No antebraço, Mitchell tinha uma tatuagem caseira de Bart Simpson, tão mal feita que ninguém nem mesmo soubera que estava lá até que o garoto tivesse sorrido com os dentes tortos e contados a eles. O osso lascado havia rasgado completamente a pele da região, partindo Bart em 2. Pior ainda eram as picadas, um par delas, uma no pescoço, outra logo abaixo dos olhos. Em meros segundos, haviam inchado até ficar do tamanho de bolas de tênis, as marcas das presas vermelhas vivas e bem distintas, como logotipos, no centro de cada inchaço. Cal gritou por socorro. Mitchell gemia e se contraía. A saliva saía pelos cantos da boca na forma de espuma. Um sargento instrutor tirou o Cal do caminho, olhou para as picadas e ergueu os ombros de Mitchell. Temos que levá-lo de volta. Pegue os pés dele. Cal agarrou-os e os levantou. Vocês! O sargento chamou os garotos que vinham morro acima. Corram de volta para o sargento Rivera e peçam para ele chamar um jipe pelo rádio. Vão! Transportaram Mitchell ao longo da trilha. Ele continuou espumando e convulsionando, e as marcas das picadas continuaram inchando. Um olho ficou recheado e fechado pelo inchaço. O pomo de Adão, proeminente, escureceu. Cal sentiu-se enjoado. De volta à clareira, colocaram-no no jipe. Levem-no para a oficina, orientou o sargento, e o jipe saiu às pressas, virando à esquerda. Em direção ao centro médico, pensou Cal. A oficina. Mais uma piada de machão. Nesse momento, com a imagem ainda fresca na mente, do braço quebrado de Mitchell e das picadas, nada poderia parecer menos engraçado. Que tipo de gente maluca chamaria um hospital pediátrico de oficina? Cal passou o resto do dia em treinamento evitando Otávia, e tentando esquecer a imagem da aranha e o terrível som de quebra causado pela queda de Mitchell no chão. A coisa toda o fazia sentir frio e náuseas. No caminho de volta aos alojamentos naquela noite, Ross disse que Mitchell teria sorte se sobrevivesse. Sobreviver? Disseram simultaneamente Cal e Campbell. Ross levantou as mãos com as palmas à mostra. Não me culpem. Só estou dizendo. Uma aranha daquele tamanho, uma ferida no pescoço, outra na cabeça, um inchaço. Quero dizer, o cara parecia estar lutando pela vida. Meu diagnóstico? Choque anafilático. Choque anal o quê? Perguntou Cal. Anafilático. É o que acontece quando a pessoa toma uma picada de abelha e é alérgica. Lá em Massachusetts, meu vizinho entrou em choque por causa de uma picada de vespa. Ficou exatamente do mesmo jeito. E ele sobreviveu? Bom, sim. Deram uma injeção de epinefrina e ele ficou bem. Mas não vi ninguém fazer isso com Mitchell. E além disso, não estamos falando de uma vespinha aqui, né? Estamos falando de uma aranha do tamanho de... Prefiro não falar disso, disse Cal. No quartel, quando todo mundo começou a polir as botas, Cal se trancou no escritório do livreiro. Enquanto preparava o quadro branco, lembrou-se do diário em cima do sistema de tubulação e tirou-o de lá. Precisava de uma distração. Querido diário,
Hã? Oi? Nunca escrevi um diário antes, mas esta é a coisa mais louca que já me aconteceu. Então, acho que posso muito bem começar a fazer isso. Bom, aqui vai. Meu nome é Eric Flemington, tenho 17 anos. Até bem pouco tempo atrás, eu vivia em Tucson, no Arizona. Então, me meti numa encrenca e tive que vir para cá. Cal continuou a leitura. Esse tal Eric havia saído de um orfanato para outro, de um abrigo para outro, com estadas em centros de detenção juvenil aqui e ali. Então, havia sido preso por roubar carros e foi enviado à Ilha Fênix, onde havia se tornado livreiro. O moleque tinha ótimo senso de humor. Cal folheou as páginas adiante e soube de imediato, pela caligrafia, que algo havia acontecido. A letra das páginas iniciais era legível e clara. Algumas páginas depois, ficava descuidada e difícil de entender. A própria página estava toda franzida, como se ele a tivesse amassado e depois alisado. Na margem, Cal viu que pareciam ser impressões digitais num tom de ferrugem. Seria sangue seco? Halston morreu hoje. Foi colocado na cabine do suor de novo e simplesmente o deixaram lá até morrer. Pudemos ouvir os gritos dele a noite toda. Daí hoje cedo, fizeram a gente formar as fileiras e olhar enquanto eles o assustaram, para fora, arrastando-o. Estavam rindo, é claro. Alguns dos garotos também riram. Eu os odeio. Um dia vou contar para o mundo tudo sobre esses psicopatas assassinos. Cal fitou o diário. Mataram um garoto de propósito? Por um segundo tentou não acreditar, mas a certeza caiu sobre ele como uma sombra. Já sabia que algo estava errado ali, não sabia? Algo muito, muito errado? Estremecendo, lembrou-se da ameaça sussurrada de Parker, no dia em que o haviam apunhalado com um lápis. Vou dar um jeito em você de uma vez por todas. De uma vez por todas. De repente, sentiu a boca seca. Pulando para a última página, encontrou só um parágrafo. Se você estiver lendo isto, acho que estou morto. Se está preso aqui como eu estive, você sabe o que precisa fazer. Faça. Temos que derrotar esses monstros antes que seja tarde demais. É isso então. Eu tenho uma chance e vou usá-la. Estou com muito medo. E só. Cal estava chocado. O que havia acontecido? Eric estava mesmo morto? O que quisera dizer com você sabe o que precisa fazer? Parker planejava matá-lo? Era isso o que queria dizer? Mas Rivera nunca deixaria isso acontecer. Deixaria? Voltou à primeira página e leu o diário todo o mais rápido que pôde. Depois, leu de novo. Então, só fitou a parede. Talvez uma hora depois, alguém bateu à porta. Cal estivera esperando por isso, sabendo que o turno de Ross começaria à meia-noite. Abriu a porta. Seu amigo parecia cansado. Fez uma piada tosca sobre o Cal e sobre o que estava fazendo ali, sozinho no quartinho. Então, Cal puxou-o para dentro e fechou a porta. Precisamos conversar. Ross indicou a porta com um gesto de cabeça. Estou de guarda, caso você tenha se esquecido. Se o Rivera vier aqui e eu não estiver andando pela sala... Ross, eles matam as pessoas aqui. Bom, não acho que ele me mataria, precisamente, mas... Estou falando sério, insistiu Cal. Por isso só trazem órfãos. Se alguém sair da linha, morre. Tá bem. Acho que alguém aqui está precisando de um copo de leite quente e uma boa noite de sono. Ross se dirigiu à porta. Cal bloqueou a passagem dele. Escuta, Ross. Encontrei uma coisa. Um diário. Você não pode contar isso a ninguém. Tá legal? O garoto que escreveu foi livreiro há alguns anos atrás. Ele conta tudo. Tortura, assassinato, tudo. Mas uma coisa também. Algo sobre o médico lá na oficina. Não sei o que estava acontecendo lá. Ele não tinha certeza. Alguma coisa. O médico fazendo umas coisas com os garotos, com o cérebro deles. Isso me fez pensar naquele menino que vimos no primeiro dia, quando passamos de carro, o menino zumbi.
e me deixou preocupado com Mitchell. Peraí. A mão de Ross soltou a maçaneta da porta. É sério? Assassinato? Cal assentiu. Nos primeiros registros, tudo parece ter sido para ele do jeito que tem sido para nós até aqui. Difícil, mas, sabe, do jeito que vem sendo. Então, uns 30 dias depois, eles mudaram para a fase azul. E sabe esse cara de quem eles ficam falando, o ancião? Ele aparece e tudo muda. Pessoas começam a morrer. Muitas pessoas. Já viu as fotos no escritório do sargento, instrutor? As que têm rostos rabiscados? Cal se deteve. Não gostava do pânico que sentia e não queria oprimir Ross. Os dois amigos olharam um para o outro durante alguns segundos tensos. Então, para surpresa de Cal, o outro rapaz sorriu. Você encontrou isso aqui dentro, né? Sim. E daí? Ross abriu as mãos. Isso só pode ser uma piada. O cara inventou tudo isso esperando que alguém encontrasse esse diário. Provavelmente está sentado em algum lugar nesse momento, lá fora no mundo, rindo com os amigos dele disso tudo. Não! O diário não estava num lugar onde as pessoas o encontrariam. Você encontrou. É de verdade, tá? Se você ler, vai perceber. Ross girou os olhos e estendeu a mão. Dá aqui, quero ver. Cal entregou o diário a Ross. Este sorriu no começo da leitura. Esse cara parece muito mais legal que o nosso livreiro. Essa é só a parte normal, disse Cal. Ele virou a primeira página. Ei, protestou Ross. Ele estava contando como o cachorro dele era gordo. Olha aqui, pediu Cal, apontando para a segunda página. Aqui está a parte onde o ancião aparece. Esse menino parece muito impressionado. É, ao que parece, o ancião é muito diferente dos outros sargentos. Tipo um guerreiro fodão, superpoderoso ou coisa assim. Mais inteligente e muito mais perigoso. Vire a página. Olhe. Blá, blá, blá. Alguém falou grosso com um sargento e empurrou ele. Ross leu durante um segundo e franziu o senho. Sem chance. Isso só pode ser piada. Cal não disse nada, só deixou que ele continuasse lendo. Execução pública? Falou Ross. Bem no meio do pátio. Todo mundo foi obrigado a olhar. E veja quem se encarregou de matar. Parker? Cal assentiu. No começo. Então, algum garoto tentou roubar munição do campo de tiro. Atiraram nele imediatamente. Outro menino foi pego tentando entrar escondido no alojamento das meninas. Morreu na cabine do suor depois de ser deixado lá por 8 dias. Outro, um garoto que começou a chorar nas fileiras, foi jogado aos tubarões. Isso é ridículo. Quando as pessoas começaram a morrer, todo mundo mudou. Cal agarrou as páginas e começou a ler em voz alta. Alguns garotos seguiram o programa, tornaram-se maus. Outros fugiram. E? Cal ergueu o olhar para Ross, que a essa altura já estava pálido. Foram caçados. Isso é doentio. Fica ainda pior. Não foram só os soldados que caçaram fugitivos. Os garotos ajudaram. Sem chance, disse Ross, sacudindo a cabeça. É isso que estão fazendo aqui. Estão nos transformando em assassinos. Ross olhou para ele. Por quê? Segundo Eric, que foi o cara que escreveu tudo isso, o ancião transforma os graduandos da Ilha Fênix em mercenários. Ross olhou para ele de forma estranha. Não acredita em mim? Ah, em você acredito, respondeu Ross. Sacudiu os papéis. Só não acredito nesse cara. Olha, se Parker estivesse pegando no meu pé e Davis me causando problemas, talvez eu botasse fé nisso aqui também. Mas acredite em mim. Isto é algum tipo de piada. Não tem a menor chance de ser verdade. Se fosse, esses caras estariam muito encrencados. Como? Bom, não podem simplesmente matar as pessoas. Por que não? Cal inclinou-se para frente. Se alguém me matar, quem vai saber? Eu saberia. E o que faria? Contaria para alguém. Cal cruzou os braços. Quem? Um dos sargentos instrutores? Ross fez uma careta. Para alguém fora daqui, é claro. Como?
Ross abriu a boca, mas não disse nada. Cal continuou. Se alguém me matar amanhã, quem vai perguntar por mim? Ninguém. E quanto a você? Ross lançou os papéis na escrivaninha. Isso é besteira. Quem verificaria? Alguém faria isso. Tenho uma tia em Vermont. Tá, vamos supor que ela quisesse notícias suas. Para quem ela perguntaria? Ninguém sabe onde estamos. Alguém sabe. O juiz sabe. Tem certeza disso? Bom, alguém sabe, repetiu Ross, fazendo uma carranca. O sistema sabe. Talvez. E o que o sistema faria? Sua tia telefonaria e eles viriam até aqui para ver como estamos? Sem chance. Na melhor das hipóteses, ligariam ou mandariam um e-mail e os instrutores poderiam dizer: Ross, ele está ótimo. Desculpe. Não, ele não pode falar. Política de restrição. A senhora não ia querer arruinar todo o trabalho duro do rapaz. Estamos tão orgulhosos dele. Ross pareceu incomodado. Cal continuou. Ou poderiam até admitir que você morreu. Lamentamos muito, senhora. Não tínhamos suas informações de contato. Uma tragédia. Ele se afogou enquanto nadava. Mas se pessoas suficientes verificassem... Quantas pessoas fariam isso? Não muitas. E estariam tentando falar com juízes diferentes, em cidades diferentes e estados diferentes. Quem conseguiria ligar os pontos? E isso sou só eu falando sem saber muita coisa. Mas se o tal ancião pode encher uma ilha inteira com armas e soldados e tudo mais, tenho certeza de que ele tem um plano inteiro armado. Poderia forjar cartas, deixar as pessoas falarem com graduados que trabalham para ele, uma enorme cortina de fumaça que esconderia a gente para sempre. Cal sacudiu a cabeça, realmente assustado. Estamos isolados, cara. Estamos sozinhos. Ainda não acredito, afirmou Ross, que não parecia mais ter tanta certeza. Cal subiu na cadeira para devolver o diário ao esconderijo. Imagino que em breve vamos saber. A fase azul está logo aí. Então, o que devemos fazer? Fazer? Cal pôs uma mão sobre o ombro do rapaz menor. Temos que fugir da ilha. Fugir? Duvidou Ross. Caso você não tenha notado, não podemos exatamente chamar um táxi. Cal deu um tapinha no diário. Segundo esse diário, a cada 1 ou 2 semanas um avião traz provisões. Então, o que a gente faz? É de uma carona? Entra escondido. É o que o Eric pretendia fazer. Perdoe o meu ceticismo, disse Ross, sorrindo de modo afetado. Mas não parece ter funcionado muito bem para ele. Cal assentiu. Pensei nisso. Talvez tenham pego ele. Se pelo menos metade do que ele disse for verdade, não quero ser pego. Cal bateu no diário com as dobras dos dedos. Talvez a gente pense em algo em que ele não pensou. Você é inteligente. Ross olhou para ele como quem diz: claro. Que grande bem meus miolos me fizeram. Vim parar aqui, não vim? Pode haver outro jeito. Cal voltou-se para o mapa rústico que Eric fizera da ilha. Estamos aqui, disse apontando para um X sobre o qual se lia Lar do Oscilar. Então, correu o dedo sobre a linha longa e escura que cruzava a ilha. Esta é a estrada pela qual viemos. Aqui está a série de obstáculos. Aqui, a oficina. E a área de recepção. Bela recepção. Nem me fale, apontou para outro X. Campo de tiro. Centro de treinamento urbano. Campo de batalha. Isto não sei o que é. Moveu o dedo para o outro lado da ilha, onde uma frase esquisita se estendia pela grande área sombreada. Ixunt Dracones. Ross sorriu. É latim. Aqui há dragões. Os cartógrafos romanos, os fazedores de mapas, costumavam escrever isso em trechos de territórios não mapeados, querendo dizer basicamente, cuidado, não conhecemos esta área, provavelmente é perigosa. Como sabe todas essas coisas? O menino encolheu os ombros.
Você é um cara esquisito, Ross. Obrigado. Seu predecessor estava fazendo uma piada. Só conhecia esta metade da ilha. Tudo o que ele viu e tudo o que nós vimos, aliás, está no lado oeste da ilha. Olha, apontou para a linha irregular que dividia a ilha rudemente em duas, de cima a baixo, logo ao leste da estrada e das montanhas. É uma cerca elétrica, eu acho. Esses rabiscos devem representar raios. Cal concordou, meneando a cabeça. Tem razão. Só vimos coisas deste lado. Isso. E ai daquele que se aventurar por esse território, pois aqui há dragões. Sacou? Uma piada. Declarou Ross teatralmente, indicando os espaços não mapeados além da cerca. É, entendi, respondeu Cal. Então, apontou para um X perto da pista de pouso. Mas isto aqui não é nenhuma piada. Acampamento Força Fênix. Onde os mercenários são treinados? Acho que sim, eu apostaria que o ancião esteve lá esse tempo todo, treinando os sobreviventes do último lote. A aula de hoje, disse Ross. 20 formas de matar um homem sem derramar uma gota de suor. Nenhum dos dois riu. Cal tocou o acampamento Força Fênix novamente. Eric disse que tinha barcos aqui. Bom, e daí? Está sugerindo que a gente invada um complexo de assassinos treinados, roube um dos barcos deles e vá para o México? Respeito sua coragem e tal, mas não acho que essa seja uma série de ações inteligentes. O que podemos fazer? Se tivéssemos certeza de que essas coisas ruins realmente vão acontecer, eu nadaria com os tubarões para sair daqui. Mas, neste momento, nada é certeza suficiente para a gente arriscar tudo invadindo aquele lugar. Não me entenda mal. Daria um ótimo filme. Só que não estou pronto para viver o roteiro. Cal exalou lentamente e correu as mãos pelos tocos de cabelo. Ross estalou os dedos. Já sei! Campbell vai embora logo, né? Muito em breve. E se ele desse o diário para alguém lá no Texas? Quem? Alguém de um jornal. É uma notícia, né? Órfãos inocentes sendo torturados e assassinados do outro lado da fronteira? Alguém se interessaria. Poderiam fazer alguma pesquisa, definir nossa localização e enviar investigadores. Cal permitiu-se um sorriso hesitante. Poderia funcionar. É claro que vai funcionar, disse Ross. Campbell há de nos ajudar.